Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia? Livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículos de 4 a 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículos de 4 a 5. Que vai dizendo assim: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Os irmãos sabem o significado de plenitude do tempo? Alguém se arrisca? Que às vezes a gente passa por alguns textos, algumas passagens, né? E algumas coisas passam corrida assim na nossa vista, a gente acaba não percebendo. Em algumas outras traduções, ao invés de eles usarem esse termo, né, plenitude do tempo, eles usam o termo o tempo estabelecido ou o tempo certo. Então, plenitude do tempo nada mais é do que o quê? O tempo correto, a hora certa, o momento certo de que algo acontecesse. E Paulo, quando ele fala assim, ele fala: mas quando chegou o tempo certo, o momento certo, a hora certa, Deus enviou o seu Filho. Palavra de hoje, a plenitude de Deus. Amém? E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco sobre isso. Sobre como esse tempo certo do Senhor, como essa plenitude do Senhor, ela pode gerar impacto sobre a nossa vida, e como ela gerou, continua gerando e ainda irá gerar impacto sobre a nossa vida. Só que um pouco antes da gente começar a falar sobre isso, é interessante a gente entender um pouco uma questão histórica, para a gente entender por que Paulo ele pega e ele fala que no tempo certo Deus enviou o seu Filho. Quem aqui gosta de história? Amém? Eu gosto bastante de história. Acabei na minha vida profissional virando totalmente para o outro lado, mas desde pequeno sempre gostei muito de história. Compartilhei aqui com os irmãos que quando eu era pequeno, devia estar ali na quarta, quinta série, eu tinha um professor de história, gente, que eu pegava, fazia minha prova rapidinho, eu era um dos primeiros a terminar, entregava, ele pegava, já corrigia a minha prova, e eu ia bem, sempre tirava ali uma nota boa, quase tirava nota máxima em todas as provas dele. E ele era muito esperto, ele pegava e falava assim: Bruno, já que você gosta de história, faz o seguinte, eu já corrigi a sua prova, está aqui o gabarito, você pega a prova de todo mundo e leva para casa para corrigir, que você aprende mais. Daí eu era pequeno, né, eu achei uma oportunidade para estudar mais, eu pegava a prova do pessoal, eu fiz isso durante quase um ano inteiro, gente. E não vou mentir, ganhei muito dinheiro fazendo isso. Porque eu pegava a prova, olhava assim, poxa, o Rafael, pô, você vai mal nessa prova aqui, cara. Se quiser a gente pode dar um jeito, vai só, criança. E eu auxiliava e ajudava ali os meus colegas ali a não irem mal nas provas, né? Porque o trabalhador é digno do seu salário, é ou não é? Trabalhava, amém? Misericórdia, né? Mas é verdade, abrindo meu coração. E com isso, com o passar dos anos, né, a questão histórica, assim, de história na minha vida, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de viver, sempre gostei. Em casa na época tinha aquelas TV por assinatura, então eu gostava daquele canal History Channel, onde contava várias histórias, eu sempre via assim muitas coisas. E para a gente poder entender um pouco sobre essa questão da plenitude, o que seria plenitude, o que é esse tempo certo que Paulo ele fala, a gente tem que entender um pouco o contexto histórico em que ocorreu essa situação, né? E eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos. E esse contexto histórico, ele foi um facilitador para que ocorresse o quê? O advento de Cristo, a vinda de Cristo. Em Mateus, no capítulo de número 1, versículos 22 e 23, vai dizendo assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tudo isso o quê? Que plenitude é essa? Que momento é esse? Que tempo certo é esse? Se nós pegarmos então um pouco da história, quem aqui já ouviu falar sobre Alexandre o Grande?
né? É um nome assim bem conhecido por causa de filme, né? No filme tem algum filme ali que fala sobre. Mas vocês sabem quem foi Alexandre o Grande? Vou ajudar, ele foi um imperador. Os irmãos sabem de qual império? Império Grego. Amém? E Alexandre o Grande, ali, tomando conta ali do Império Grego, ele conquistou várias regiões, vários locais ali, né? No período em que o Império Grego ele dominava ali a região ali da Palestina, a Macedônia, e conquistou ali vários locais. E nessas conquistas, ele não chegava simplesmente, conquistava a força, a violência, não. Ele instaurava uma cultura para que aquele povo viesse ao quê? A estabelecer marcos, né, da sua cultura sobre aquele lugar, e a colonização daquele lugar ficava mais fácil. E esse período ficou conhecido como período helenístico. Alguém já ouviu falar sobre o período helenístico? Né? Onde a cultura grega foi inserida no meio daquele povo. A língua, os costumes, né? As coisas, para que eles, como se fosse o inglês hoje, onde vários locais a pessoa ela é fluente no inglês, porque quem não fala inglês, né, tem uma dificuldade muito grande em algumas coisas. Naquela época era o grego. Então o grego foi difundido ali durante toda aquela região. E logo após o Império Grego, os irmãos sabem qual império dominou o mundo? O Império Romano, né? Os Césares. E o Império Romano ele foi fundamental para esse advento de Cristo na questão do quê? De infraestrutura. Porque o Império Grego ele investiu em estradas, investiu em transporte, investiu nas colônias. Ou seja, muitas das coisas foram facilitadas durante o Império Romano, né? Se nós vemos até hoje, existem construções do Império Romano que perduram até hoje. Os arqueodutos, né, que levavam água de um lugar para outro. Então, assim, coisas importantes, né, foram acontecendo com o passar do tempo, para que tudo isso somasse, tudo isso fizesse um plano de fundo para que a vinda de Cristo viesse e tivesse um efeito, né, como ele acabou tendo. E por último, outra situação que teve bastante importância e que teve um papel fundamental para a vinda de Cristo foi a religião judaica, que disseminava ali a sua crença monoteísta, que disseminava ali que o Messias viria a partir do seu povo. Ou então aquelas pessoas ali tinham essa cultura de levar a palavra de Deus de geração em geração, aguardando sempre a vinda do Messias. Então, para que a plenitude do tempo acontecesse, para que o tempo certo da vinda de Jesus acontecesse, nós tivemos, né, a importância desses três principais fatores. Na questão de cultural, questão oral, que as pessoas falavam a mesma língua, em relação a esse período helenista, em relação à infraestrutura, para que as pessoas fossem de um lado para o outro. Nós tivemos o Império Romano e a religião judaica fazendo ali uma base ali para a chegada de Cristo. Amém? Então, essa plenitude de Deus, esse tempo certo de Deus aconteceu no momento certo, na hora certa e quando realmente tinha que acontecer. Por quê? Quando o Senhor veio, a sua mensagem foi espalhada para toda aquela região, tinha-se a facilidade das línguas, as pessoas tinham facilidade na locomoção, as pessoas já tinham similaridade ali com a religião, então foi algo muito importante para que isso acontecesse. E esse advento de Cristo, essa vinda de Cristo, ela trouxe impactos positivos, não só para a vida daquelas pessoas, como ainda geram impactos positivos para a nossa vida. E esses impactos sobre a nossa vida, eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui. Quando nós falamos sobre esse impacto de Cristo, a vinda de Cristo, nós temos que falar sobre coisas boas que acontecem, coisas ruins que acontecem, porque nós damos total autoridade e total ação para que as coisas que aconteçam sejam realmente da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Reconhecer a grandeza de Deus sobre as nossas vidas para que esses impactos venham causar algo positivo dentro de nós. Jesus ele veio e por conta disso hoje nós podemos ter vida em abundância. Jesus ele veio, morreu, foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou. E por isso hoje nós também estamos aqui lembrando da sua morte e ressurreição. Devido a isso, hoje nós temos acesso ao Pai.
Aquilo que foi perdido no Éden, né, foi restaurado com a vinda de Jesus. Hoje nós podemos dobrar o nosso joelho, falar com o Senhor, entrarmos na presença do Senhor, sem a necessidade de uma figura que faça isso por nós. Por quê? Por conta da vinda de Cristo, por Ele ter morrido por nós e por Ele ter levado sobre Ele a nossa culpa, o nosso pecado. Hoje, novamente, nós estamos próximos do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e 9, vai dizendo assim: Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que nos aconteceram, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. É importante nós sabermos quem nós somos, quem é o nosso Deus e quem nós somos com o nosso Deus. Nós dizemos, poxa, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Senhor, mas coisas talvez ruins aconteçam, mas nós não podemos desesperar com isso. Coisas boas acontecem, amém, mas talvez uma pedra a gente acaba tropeçando, mas a gente não pode continuar caído, a gente tem que se levantar. E tudo isso é possível através de Cristo. E isso causa um impacto tão grande na nossa vida, que nós podemos com certeza falar que todas as coisas nós podemos porque nós confiamos e cremos na ação de Deus sobre nossas vidas. Ainda em 2 Coríntios vai falando que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos. Nós não vivemos por aquilo que está aparente aos nossos olhos, mas por aquilo que a nossa fé nos faz acreditar. Porque nós sabemos que tudo vem dele, que tudo é por ele e que tudo é para ele. E isso é importante nós entendermos para que esse impacto da plenitude de Deus sobre as nossas vidas, ele venha trazer efeito, e ele tem efeito. E isso faz com que nós, venhamos a ter o quê? Um amadurecimento com o passar do tempo. Com o passar dos anos nós vamos amadurecendo e entendendo que coisas boas acontecem, coisas más acontecem, mas o mais é importante que aquilo que, independente do que venha acontecer, que o Senhor em todo o tempo Ele vai estar conosco, vai estar nos guiando, vai estar nos livrando. No momento certo Ele vai nos dar uma saída, no momento certo Ele vai fazer algo, ou então Ele vai fazer nos enxergar algo, que aquilo que está acontecendo era necessário. E isso nós temos que ter essa consciência, termos esse amadurecimento. Paulo ele fala que quando ele era menino, ele pensava como menino, mas agora como homem, ele tem algo diferente, ele tem um entendimento diferente. E nós precisamos ter esse entendimento diferente para saber que no momento certo, esse impacto ele vai causar algo positivo na nossa vida. E nós estaremos o quê? Com a cabeça erguida, olhando lá na frente. Porque se nós prestarmos atenção às coisas ao nosso redor, às vezes a gente pode acabar se desviando daqui, desviando dali, e esqueceremos daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos crendo, daquilo que virá para as nossas vidas. E com isso, gente, esses impactos, eles vão causando algo dentro de nós, eles vão causando marcos dentro de nós. Como eu falei aqui com o pessoal de manhã, eu sempre começo aqui as ministrações falando de algo que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu comecei de uma maneira diferente, mas agora eu vou falar sobre algo que aconteceu na minha vida. Eu acho muito bonito quando uma pessoa ela vem e fala assim, não, em tal momento da minha vida eu tive um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento a minha vida mudou, foi de 0 a 100 ali em pouco tempo, mudou da água para o vinho, e hoje eu sou uma nova pessoa, e eu entendi o que Deus ele tem para mim, eu entendi o que Deus ele quer de mim, eu entendi os propósitos de Deus para a minha vida. Quem já teve esse momento já na sua vida? Algumas pessoas. Aqui na igreja a gente já ouviu algumas pessoas, a gente já ouviu o pastor Vanderlei falando sobre isso, lá na igreja do tio Cássio, no momento em que ele teve assim, uma virada de pensamento, uma virada ali, a palavra do Senhor entrou no seu coração.
Eu tenho um amigo, um pastor amigo, que ele fala que certa vez ele estava levando alguns jovens, ou indo buscar alguns jovens numa igreja de Kombi, e ali o Senhor falou com ele que ele tinha aquilo para a vida dele, pastorear vidas, cuidar de vidas. E eu sempre ficava pensando, Senhor, essas pessoas assim, o Senhor vem e fala, o Senhor vem e faz, o Senhor vem e mostra. E eu tentava buscar na memória esse momento em que teve essa virada de chave na minha vida e eu não conseguia encontrar de jeito nenhum. Eu tentava buscar o momento certo, essa plenitude de Deus ali na minha vida, ali, o tempo certo onde Deus ele vem e falou assim, estabeleceu algo ali sobre mim, e eu nunca encontrei sobre isso. E de um certo tempo para cá, eu tentava buscar na memória, tentava buscar e nada, e eu comecei a lembrar da minha infância. Eu comecei a lembrar quando eu era pequeno, minha avó me levava para a igreja. Então no sábado já era uma festa, que a gente ia domingo pela manhã, porque no sábado eu dormia na casa da minha avó, acordava cedo, a gente ia para a escola bíblica, e ali era um momento muito gostoso, em que a gente ficava ali junto ali. Eu me lembrava que quando eu ia para a igreja com a minha avó, sempre que eu tinha oportunidade, eu adorava estar na igreja, eu adorava estar ali no meio dos irmãos, eu adorava estar em momentos de comunhão, em momentos de louvor, eu adorava estar ali naquele local. Por incrível que pareça, eu gostava de ir nos cultos de oração. Eu era uma criança, devia ter uns 7 anos mais ou menos. E eu me lembro que culto de oração era assim, era de joelho, 3 horas de joelho, levantava um pouquinho, cantava um louvor, depois mais 2 horas de joelho, orava. Eu como criança andava para um lado para o outro. Eu lembro que sentava minha avó um lado, sentava minha tia no outro e eu ficava no meio. Tentava segurar, minha avó vinha para trás. Passava pela minha tia, minha avó tentava segurar para trás. E assim com o tempo foi indo. Me lembro quando os meus pais iam para a igreja, eles não eram firmes na igreja, na casa do Senhor. E eu me lembro que tinha um momento de apelo. Eu nem entendi o que era o momento de apelo, gente. Eu sabia que quem queria ter Jesus no coração tinha que ir lá para frente. Se não fosse dar para frente, Jesus não ia estar no coração. E no momento do apelo eu ficava ali, Senhor, que meu pai e que minha mãe vai lá para frente, que meu pai e que minha mãe vai lá para frente. Então desde pequeno isso já foi algo ministrado no meu coração. E quando eu não ficava orando, falava sobre apelo, eu virava para meu pai e minha mãe e falava assim, vocês querem aceitar Jesus hoje? Você quer ir lá para frente hoje? Meu pai já tinha aceitado Jesus há não sei quantos anos, minha mãe já não tinha aceitado Jesus há não sei quantos anos, mas eles não tinham o hábito de estar na casa do Senhor. E como eu não via aquilo incomodava o meu coração. Então eu entendi que na minha vida aconteceu algo diferente. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Se você também pensa que por não ter ocorrido um marco sobre a sua vida, um momento de decisão, um momento assim, não de decisão de entregar a sua vida a Cristo, mas de decisão dos propósitos de Deus sobre a sua vida, entender os propósitos de Deus pela sua vida. Eu sei que algo acontece gradativamente, e no momento certo, a plenitude de Deus ele chega na nossa vida. E no momento certo, o agir de Deus ele chega na nossa vida. E assim foi na minha vida. No momento certo eu soube aquilo que Deus ele queria para mim. No momento certo eu soube os propósitos de Deus sobre a minha vida. No momento certo eu soube que a minha vida ela não seria mais a mesma, porque o meu coração ele estava aberto ali para fazer a vontade de Deus. E eu creio que isso também virá acontecer. Se já não aconteceu na sua vida, você vai ter essa percepção a partir de hoje, que a plenitude de Deus ela chegou na sua vida. E ela vai fazer uma diferença gigantesca quando você começar a entender e aceitar que o tempo de Deus chegou na sua vida. Mas como a gente faz para alcançar essa plenitude? Como que a gente faz para poder entender e enxergar o tempo certo de Deus na nossa vida? O primeiro ponto que nós temos que fixar, que nós temos que entender, que nós temos que buscar, é orando, é buscando a Deus em oração. Quando nós oramos, nós simplesmente não estamos falando para Deus como foi o nosso dia, aquilo que nós precisamos, de algo que nós necessitamos. Quem aqui acredita que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai falar? Quem aqui acredita que Deus sabe exatamente o que está passando pela nossa cabeça agora? Então para que orar, gente? Vamos parar de orar? Não. Nós oramos acreditando a Deus toda a nossa confiança. Nós oramos como um ato de submissão ao Senhor. Mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas,
nós dobramos o nosso joelho, ou sentamos, ou deitamos, ou ficamos de pé, mas elevamos a nossa voz ao Senhor, dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas eu me rendo aos teus pés, porque o que acontece comigo é isso. Eu abro o meu coração para o Senhor, porque eu confio naquilo que o Senhor pode fazer. Esse é o motivo da nossa oração. Esse é o motivo porque nós nos derramamos da presença do Senhor. E é com a oração que nós começaremos a alcançar essa plenitude. É com a oração que nós começaremos a alcançar o momento certo, onde Deus ele vai se mostrar e Ele vai fazer com que nós possamos entender aquilo que Ele tem para a nossa vida. No livro de Efésios, no capítulo de número 6, versículos de 13 a 18, vai dizendo assim: Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como um escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como uma espada que o Espírito Santo lhes dá. Por enquanto até aqui. Eu sempre li essa passagem e sempre achei o máximo. Eu falava, as armaduras de Deus, a gente tem que estar revestido das armaduras de Deus. A gente tem que estar revestido com o escudo da fé, a gente tem que estar revestido com sapatos para poder anunciar a palavra do Senhor. A gente tem que estar pronto a todo e qualquer instante contra os dardos inflamados do inimigo. Nós temos que estar vigilantes a toda hora. E algum tempo atrás eu fui fazer essa leitura e algo me chamou a atenção, que é esse trecho que a gente vai ler agora. Gente, não adianta de nada nós estarmos revestidos de tudo isso, porque aqui Paulo ele vai falando: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Ou seja, não adianta a gente achar que a gente está revestido, achar que nós somos imbatíveis, achar que nós estamos, não, eu estou com Deus aqui do meu lado, então eu vou para frente, e a gente esquecer do principal, que é a oração, que é entregar aquele momento para o Senhor, que é pedir direção do Senhor, que é agir conforme aquilo que o Senhor ele pede para que a gente faça. E isso nós conseguimos alcançar através do quê? Da oração. Vocês viram que o autor aqui, ele dá um sinônimo para cada coisa? Mas para a oração ele simplesmente fala, faça a oração, orem. É algo simples, que muitas das vezes a gente deixa de lado. Quando nós oramos, buscamos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor em oração, algo diferente acontece na nossa vida. Eu trouxe aqui uma vez para os irmãos o efeito da oração e da leitura da palavra de Deus sobre a nossa vida. Não sei se os irmãos lembram. A oração ela é fundamental para que a gente venha o quê? Se fortalecer cada vez mais. Ela vai nos dar força quando nós não temos força. Ela vai nos dar uma luz quando nós estamos totalmente na escuridão. A oração faz com que a gente alcance a misericórdia do Senhor. Tinha até uma frasezinha que falava assim: crente que não ora não consegue. Meu Deus. Então, sinal que está todo mundo orando, não é? Crente que não ora não consegue vitória. Quem já ouviu isso? Né? Ou seja, a oração ela faz parte da vida do cristão, buscar a Deus em oração. Outro ponto, nós temos que entender o processo. Nós oramos e agora nós temos que entender esse processo para poder alcançar esse tempo certo de Deus na nossa vida, essa plenitude de Deus na nossa vida. Conhecer o processo não é simplesmente nós falar, não, eu sei que vai acontecer, mas, poxa, eu queria que acontecesse logo, eu vou dar um jeitinho aqui para acontecer logo, não. Entender o processo é saber que todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, há um propósito para aquilo.
há um propósito de crescimento, há um propósito de amadurecimento, há um propósito em que Deus Ele quer nos usar de certa maneira, por isso nós passamos por algumas situações. Às vezes uma dor que nós passamos hoje é algo fundamental para que lá na frente nós possamos usar ela para poder curar outras pessoas. Para nós podermos dizer, olha, eu já passei por isso, e Jesus me sustentou e Ele vai fazer o mesmo com a sua vida. Para nós podermos auxiliar outras pessoas. Um processo ele é feito por etapas, e a gente pular etapa não é a melhor maneira de se estabelecer algo de Deus sobre nós. Em relação ao processo, nós sempre vemos na palavra de Deus a história de homens que alcançaram certa notoriedade porque souberam esperar o processo de Deus sobre eles. A gente tem o caso de Josué, né? Nós temos o caso de Moisés, nós temos o caso de José, nós temos o caso dos discípulos. Não foi quando os discípulos assim foram chamados por Cristo, no dia seguinte eles já estavam espalhando as boas obras para todo mundo? Não, foi um processo. Durante 3 anos eles ficaram ali com o mestre, aprendendo com o mestre, entendendo as lições ali de Jesus. E mesmo assim nós vemos na Bíblia Jesus falando assim, tem coisas que eu não falo para vocês porque vocês não irão entender. Quando nós vemos a história de José do Egito, nós vemos que foi no momento em que ele teve aquele sonho dele com os feixes ali, assim que ele acordou, algo já aconteceu ali na sua vida para que aquilo que Deus falou com ele acontecesse? Não, teve todo um processo. Foi vendido pelos escravos, pelos seus irmãos como escravo, serviu como escravo, foi preso, até que ele chegou num ponto em que ele foi usado por Deus, até que o seu processo foi concluído. Moisés simplesmente ele não saiu do palácio e já, logo de cara, Deus usou ele para poder libertar o povo. Não, ele passou 40 anos no deserto pastoreando, aprendendo como pastorear, até que o Senhor o chamou e o usou para ser o libertador do povo. Josué da mesma maneira. Não foi logo que ele chegou com Moisés que ele já começou a liderar, não, ele teve um tempo de aprendizado ali junto com Moisés. Ele teve um tempo ali de busca ali com o Senhor, um tempo de deserto com o Senhor, até que ele se tornasse um homem que Deus fez que ele se tornasse. E outro homem também usado muito por Deus foi Davi. Quando nós lemos a história de Davi, no capítulo de número 17, de 1 Samuel, é interessante que a gente sempre lembra da história de Davi, dele lutando contra o gigante, vencendo o gigante. Mas por trás disso, nós vemos que houve um processo também na sua vida para que ele chegasse naquele momento e conseguisse aquilo. No capítulo 17, versículo 33 a 37, vai dizendo: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, vou atrás dele, atingindo-o com golpes, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então, para que Davi chegasse ali naquele momento e tivesse essa convicção que ele iria enfrentar ali aquele gigante, iria vencer aquela batalha, ele passou por um processo um pouco antes. Deus forjou ali um guerreiro em Davi, lutando contra leões, lutando contra ursos, fazendo com que ele tivesse ali estratégias para vencer uma batalha. Então, o processo, ele faz parte totalmente da nossa vida, e ele é algo necessário. Nós passarmos, entendemos o processo, nós passarmos com paciência por aquele processo, para que a gente tire o máximo de proveito possível daquilo, e que a gente entenda o que Deus ele quer falar na nossa vida, através daquele momento, através daquela circunstância que estamos passando. E algo importante do processo é que nós não podemos ter pressa de sair desse processo. Em Provérbios, de número 19, verso 2, vai dizendo:
Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. A pressa, ela é inimiga da perfeição. A pressa, ela nos faz fazermos coisas sem pensar. A pressa, ela faz com que a gente, coloque os pés pelas mãos, e quando a gente vê, a gente perde uma oportunidade gigantesca. Por quê? Por conta dessa pressa. Como diz aquele ditado, quem tem pressa, ou come primeiro, né? Mas nós temos que pensar o quê? Que a pressa, em momento algum, tem que fazer parte da nossa vida como cristão. Quando nós começamos a passar por um processo de Deus para que o tempo certo de certas coisas aconteçam sobre nossa vida, para que a plenitude aconteça sobre nossa vida, nós não temos que nos apressar, porque todas as coisas acontecem no momento em que deve acontecer, porque nós temos essa confiança em Deus, porque nós oramos, porque nós buscamos a Deus, porque nós sabemos que Deus ele tem o melhor para a nossa vida, porque nós sabemos que em momento algum o Senhor nos deixará desamparado. Por isso, por maior que seja a nossa pressa de talvez sair de uma determinada situação, nós temos que ter a certeza que o Senhor ele tem o tempo certo para que aquilo venha a se cessar sobre a nossa vida. E como eu disse aqui, a pressa ela é inimiga da perfeição. E o nosso Deus ele é perfeito em tudo que faz. Então nós temos que acreditar que Deus ele fará o melhor e o perfeito sobre as nossas vidas. Outro ponto, para que a plenitude do Senhor chegue até nós, para que a gente possa alcançar ela, através da palavra de Deus. Salmo de número 119, verso 105 diz: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Em outras versões, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela é que guia os nossos passos. A palavra de Deus é que aponta por onde nós iremos e devemos passar. Eu não vou dizer que a palavra de Deus ela serve como um manual de bolso, né? Mas ela serve como guia nos momentos de aflições, guia nos momentos de felicidade, guia nos momentos em que nós necessitamos de algo do Senhor, porque a palavra ela traz consolo, a palavra ela traz reflexão, ela traz luz para os nossos pensamentos. A palavra de Deus ela é tão eficaz que a própria Bíblia fala que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela fala indo, ela fala vindo. A palavra de hoje ela nos se revela de uma certa forma. Amanhã, se nós lemos a palavra do Senhor, ela vai falar conosco de uma mesma maneira, de uma maneira diferente. Mas a palavra do Senhor ela é algo que verdadeiramente faz toda a diferença na vida do cristão. Nós temos que nos mantermos firmes, buscando sempre a palavra e nos aperfeiçoando na palavra do Senhor. E por mais difícil que possa parecer, às vezes você pode dizer assim: mas eu tenho orado, eu tenho esperado no Senhor, eu tenho aceitado o processo, tenho buscado na palavra, mas eu estou vendo que algo não está mudando, algo não está acontecendo, esse tempo ele não está chegando. Uma coisa eu tenho para poder compartilhar aqui com os irmãos. Se isso alguma vez estiver acontecendo na sua vida, ou se vier a acontecer, por maior que seja a situação, permaneça no caminho. Permaneça firme na presença de Deus. Por mais difícil que possa parecer, gente, por mais difícil que possa estar acontecendo, você achar que você está andando sozinho, que você está em um momento de total abandono, permaneçam no caminho. Se nós pegarmos a palavra de Deus, os milagres mais maravilhosos que o Senhor ele fez, foi exatamente no caminho. Enquanto a palavra de Deus falava assim, Jesus ia de um lado para o outro, Jesus saía de um lugar e ia para outro lugar, com certeza um milagre acontecia. Com certeza uma libertação acontecia. Ali uma cura acontecia. Foi assim com os 10 leprosos. Foi assim com a mulher no fluxo de sangue. Foi assim com o cego. Sempre no caminho, o Senhor ele vinha e ajudava aquelas pessoas, trazia da sua presença sobre aquelas pessoas, simplesmente por elas estarem onde o Senhor estava passando. Então que a gente possa continuar firme no caminho, onde o Senhor ele irá passar, onde Ele irá falar com o nosso coração e onde Ele irá fazer maravilhas sobre nossas vidas. Se nós lemos no livro de Lucas, no capítulo de 24, versos de 30 a 34,
Um pouco antes aqui, nós vamos vendo que aqueles homens saindo ali, então de Jerusalém, do caminho de Emaús, vinham ali no caminho, talvez falando aquilo que havia acontecido com eles, achavam que Jesus iria ressuscitar e não tinham vindo ainda a Cristo, talvez desanimados, talvez abatidos, pensando que o tempo em que eles estiveram ali com o Senhor foi um tempo desperdiçado, um tempo perdido. Mas o Senhor se encontrou com eles no caminho e veio caminhando com eles e falando, e falando, e falando. Mas mesmo assim eles não perceberam que era Jesus que estava ali do seu lado. E no verso 30 vai falando: quando estava à mesa com eles, no caso aqui Jesus, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, Jesus estava no caminho com eles e talvez eles não perceberam, como de fato não perceberam. E eu digo a você nessa noite: o Senhor está todo o tempo no caminho conosco. Às vezes a gente passa por um determinado processo, passa por um determinado período em que a gente acredita que não vai alcançar esse tempo certo de Deus na nossa vida, que a gente não vai alcançar a plenitude de Deus na nossa vida. Mas o que eu tenho para falar para você hoje, que em todo esse momento, em toda essa caminhada, Jesus sempre esteve, sempre está conosco. E no momento certo os nossos olhos irão se abrir e nós entenderemos que tudo isso foi necessário para que a gente recebesse algo maravilhoso do Senhor. Hoje a mesa está posta aí. Hoje nós temos a oportunidade de nossos olhos estarem abertos para ver aquilo que Deus ele já fez na nossa vida e aquilo que Ele ainda fará sobre a nossa vida. Então que a gente possa se manter nesse caminho, que a gente possa se manter firme e fiéis, acreditando que Deus pode agir em nossas vidas, porque assim nós alcançaremos essa plenitude. E quando nós alcançamos essa plenitude, nós adquirimos algo muito importante, que é a intimidade e a confiança em Deus. Nada mais importante do que nós sermos íntimos do Senhor e confiantes no Senhor. Nós nos tornamos íntimos quando nós confiamos plenamente naquilo que Deus ele irá fazer. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós entendemos o processo de Deus, quando nós não apressamos as coisas, quando nós cremos na palavra do Senhor e quando nós permanecemos no caminho. A intimidade é o final do processo. A intimidade e a confiança é o final de tudo, onde nós alcançaremos a plenitude de Deus sobre nós. O Senhor ele busca isso de nós, sermos íntimos, próximos, confiáveis nele. E eu tenho certeza que o Senhor nessa noite vai trazer pessoas assim para o seu círculo mais íntimo. Você vai ter um momento com o Senhor, se você trouxer esse entendimento dessa plenitude de Deus sobre a sua vida, vai ter momentos de intimidade com o Senhor, que muitas das vezes você não vai precisar nem falar, mas o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, para fazer a coisa certa, para andar da maneira certa, para agir da maneira certa, porque eu creio que Deus ele faz o impossível sobre as nossas vidas e continuará fazendo. Em Salmo 18, número 2 vai dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que salva a minha torre alta. O salmista demonstra total confiança no Senhor. E essa confiança nós temos que ter dia e noite, noite e dia, em todo tempo, em todo momento. Para finalizar, João, capítulo de número 1, verso de número 16, vai dizendo: todos recebemos da plenitude, graça sobre graça. Meus irmãos, a plenitude de Deus sobre a nossa vida, ela foi nos dada muito antes do que nós percebemos. Ela chegou até nós no momento em que Jesus na cruz do Calvário, ele pega e diz: está consumado.
Naquele momento, o tempo certo de Deus aconteceu. Naquele momento, nós tivemos a oportunidade de hoje nós estarmos aqui, por conta daquele momento. Aquele foi o tempo que Deus ele preparou para que nós fôssemos libertos dos nossos erros, libertos dos nossos pecados, onde Jesus ele levou a culpa nossa sobre ele, como disse aqui, onde nós restabelecemos a nossa conexão com o Senhor, onde a nossa intimidade com o Senhor nos foi devolvida. Então que a gente venha a se fixar nisso, em reconhecer a plenitude de Deus sobre nós, a plenitude de Deus sobre nossa vida. E como aqui no livro de João vai dizendo, todos recebemos dessa plenitude. É graça sobre graça. É o amor de Jesus Cristo sobre nossas vidas. É o amor de Deus Pai sobre nossas vidas. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o motivo de hoje nós lembrarmos do sacrifício maior de Jesus. Esse é o motivo de hoje nós dobrarmos o nosso joelho e conseguirmos falar com o Pai. O tempo de Deus ele já aconteceu. Basta que a gente abra os nossos olhos e que a gente entenda que o Senhor ele quer ter intimidade conosco. E eu creio que se você ainda não percebeu que o tempo de Deus chegou na sua vida, hoje você vai perceber. O tempo do Senhor chegou. E não é um tempo que vai cessar, é um tempo que vai perpetuar por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?